Amigos do programa Momentos de Reflexão, sexta-feira, 18 de novembro, e a igreja hoje celebra a dedicação das basílicas pontificais de São Pedro e São Paulo, apóstolos. A Basílica de São Pedro, no Vaticano, e de São Paulo, fora dos muros de Roma, foram construídas da seguinte forma. A primeira Basílica de São Pedro foi construída pelo imperador romano Constantino nos anos de 319 a 322, sobre o túmulo de São Pedro. A dedicação desta basílica foi feita pelo Papa Silvestre entre os anos de 335. A atual Basílica de São Pedro, a maior de todas as igrejas católicas em todo o mundo, foi construída no mesmo local, sobre o túmulo do apóstolo Pedro, e ocupa uma área de 23 mil metros quadrados e comporta mais ou menos 60 mil pessoas. A primeira Basílica de São Paulo, situada fora dos muros de Roma, foi também dedicada pelo Papa Cirício, cujo o pontificado ocorreu entre 384 a 399, conhecida como a antiga Basílica de Constantino. A Basílica de São Paulo Extramuro foi restaurada entre os anos de 440 a 461 pelo Papa São Leão I. Em 15 de julho de 1823, um incêndio destruiu totalmente esta basílica. A atual Basílica de São Pedro foi reconstruída no século XVIII, que ficou bem mais formosa. Sob o principal altar está uma placa que indica o lugar onde o apóstolo Paulo e mártir foi sepultado. E nós vamos meditar no evangelista Lucas, no capítulo 19, os versículos de 45 a 48. Fizestes da casa de Deus um antro de ladrão. Naquele tempo, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores e disse: está escrito, minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo, e os sumos sacerdotes e os mestres da lei, os notáveis do povo, procuravam modo de matá-lo, mas não sabiam o que fazer, porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Caros irmãos e irmãs, aquele Jesus que, na grande proclamação das bem-aventuranças, afirmou: bem-aventurados os mansos, nestas linhas do Evangelho aparece exatamente o contrário da mansidão. E tudo bem, como nas grandes pinturas dos pintores renascentistas, nem tudo é luz e nem tudo é escuridão, mas a alternância delas é o que expressa a força e a beleza
da obra e da arte. Jesus expulsa no lugar sagrado aqueles infelizes que tinham muito mais no coração a sede do dinheiro do que a respeito da veneração por um lugar onde os ritos sagrados eram realizados há muito tempo. Um jovem certa vez me disse: é exatamente isso que acontece com certos empreendedores poderosos no grande mercado que o mundo é até hoje. Vamos lá. Você realmente tem que decidir dar um impulso certo, dar um costume, acima de tudo, a uma mentalidade atual. A própria sacralidade do corpo e o amor de um casal não podem ser prejudicados por interesses completamente materiais, ou seja, ganhar dinheiro ao máximo possível, enganar os outros, cuidar dos mais fracos. A sacralidade da vida, você a celebra, você a vive em um coração pacificado pela escolha da fé. E eu decido pelo respeito, pelo compromisso de cuidar de quem precisa de minha ou de nossa ajuda, para tornar-se cada vez mais inclinado a se doar por amor, do que reivindicar, ostentando direitos e continuamente pregados pelo meu ou pelo nosso ego. A vida, mesmo a de uma folha de grama, tem a sua sacralidade, precisamente porque é um dom supremo de Deus. Ai de mim se eu a segurar e sufocá-la em minhas mãos. Faço-a murchar com um golpe mais ou menos fortes de um trote altivo a cavalo no meu egoísmo. O egoísmo profanador é hoje a praga de muita gente, acomodadas no bem-estar, talvez com alguns borrifos, às vezes, de velhos hábitos religiosos. Peçamos ao Senhor que nos conduza pelos caminhos da atenção aos outros e ensina-nos uma cultura interessada em promover o conforto e o bem-estar material e espiritual de tantos irmãos e irmãs nossos que necessitam da nossa atenção. Pois bem, irmãos e irmãs, toda sexta-feira somos convidados a praticar, ainda que seja pequenas mortificações, penitências, em reparação de nossas limitações humanas e intensificar nossas orações, especialmente pelos nossos irmãos enfermos, as famílias que sofrem enlutadas por perda de entes queridos, pela paz no mundo, pelas vítimas de tantas violências, pelos nossos irmãos enfermos e seus cuidadores, e para que reine de fato a verdadeira paz, especialmente nos países em guerra, inclusive o nosso Brasil. E que desça sobre todos e cada um de nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.